Pare um instante. O que você vai ouvir agora pode mudar sua vida. Salmo 55. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lançam calamidades e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração. Terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm, e horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas, e muros adentro campeia a perversidade e a malícia. Há destruição no meio dela. Das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Com efeito, não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá. Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele e corrompeu sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Irmãos, se você fechou a Bíblia, pode abri-la novamente no Salmo 55. Alguns dos textos mais preferidos da Bíblia, sem dúvida nenhuma, é o livro de Salmos. E há uma explicação muito lógica para isso. É que o livro de Salmos, ele, na verdade, expressa os nossos sentimentos, o momento que você está vivendo, e expressa sem reticência, expressa sem subterfúgio. O livro de Salmos, às vezes, é cruel na forma como postula as coisas, nas afirmações que faz. Enquanto todos os livros da Bíblia, nós ouvimos a palavra de Deus vindo na nossa direção e Deus nos falando, no livro de Salmos você vai encontrar confissões, louvores, você vai encontrar pessoas que no seu momento expressam a dor com toda crueza, com toda clareza daquilo que pode expressar ao seu Criador sem medo de serem julgados. É por isso que no livro de Salmos você vai ver algumas coisas que te assustam. No Salmo 55, por exemplo, a gente vê uma afirmação meio assustadora que é chamada, parte daquilo que são chamados salmos imprecatórios, salmos de imprecação. Olha quando ele fala no versículo 15, a morte os assalte e vivos desçam a cova. Você percebe que essa pessoa está com vontade de pegar o seu inimigo, dar uma torcida no pescoço dele, e ele quer enterrá-lo, mas não quer enterrá-lo morto não, ele quer enterrá-lo vivo. Você já pensou em fazer isso com alguém na vida? Sonho normal. Presta atenção como isso é complicado. O Salmo 137, quando as pessoas foram levadas cativas, o povo de Deus foi oprimido de uma forma muito violenta e dura. A palavra de Deus nos diz no Salmo 137 que eles oravam dizendo assim: benditos são aqueles que pegarem os filhos da Babilônia e esmagar a cabecinha dos seus filhotinhos na pedra. Você pegar aqueles menininhos pequenininhos e quebrar a cabeça deles na pedra. Não é, definitivamente, nenhuma linguagem de gente crente, né? Não é mesmo? Eu nunca ensinei isso para vocês, eu nunca li isso na Bíblia, né? Ou seja, não é recomendação bíblica para você. E o texto não está recomendando isso para você.
O texto só está expressando que há momentos na vida em que a gente está tão angustiado, que graças a Deus, Deus não ouve as orações da gente. Se Deus ouvisse todas as orações que você já fez, e se considerarmos que as nossas orações são palavras ditas com desejo, ou desejos ocultos, muito provavelmente isso seria uma tragédia grega. Meus queridos, os salmos falam da alma, os salmos revelam as crises dos nossos corações. Esse salmo aqui é um salmo muito interessante. Esse salmo aqui foi escrito por Davi, é um salmo didático, é um salmo de ensino, e ele começa então descrevendo o seu próprio momento. E a própria leitura do texto, se você vai lendo cuidadosamente, você vai percebendo o que está acontecendo. Ele começa dizendo: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. Súplica é oração. Só que súplica é um tipo de oração mais apaixonado. É oração com lágrimas. É oração de alguém que está chorando diante de Deus. É a oração do desespero. É a oração da angústia que toma você e que você não sabe mais aonde ir. Você começa a chorar, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, eu não aguento mais. É súplica, isso é súplica. Quando a Bíblia fala para a gente apresentar a Deus as nossas súplicas, está falando da gente apresentar as nossas orações com lágrimas. E o salmista está exatamente fazendo isso. Dá ouvidos, ó Deus, às minhas orações, não te escondas da minha súplica. Atende-me, responde-me. E aí ele começa a descrever a situação dele. Olha o versículo 2: sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. O que é perplexidade? Perplexidade é aquela situação em que alguma coisa lhe acontece e você coloca a mão na boca e fala: eu não acredito. Eu não acredito. Não é possível que isso esteja acontecendo. Você já se viu perplexo alguma vez na vida? Eu já estive muitas vezes perplexo. Quando eu acho que eu já vi de tudo na vida, eu me surpreendo vendo coisas mais aberrantes e mais complicadas. Essa semana, o pastor Zé Carlos e eu gastamos boa parte da nossa semana tratando de um problema fora da nossa igreja, mas de um problema que nos tocou, tentando resolver uma situação que literalmente causou perplexidade a todos nós. Não vem ao caso entrar em detalhes, mas literalmente a gente fica: não acredito que isso está acontecendo. Eu não acredito que alguém em sã consciência já se sentiu assim, meu irmão. O salmista está dizendo: eu me sinto perplexo. Eu não estou acreditando que isso está acontecendo. E ele dizia: eu ando perturbado. Perturbação é aquele sentimento de que parece que as coisas não se organizam. A forma como você pensa parece que não faz sentido. As coisas desencontram. A perturbação, a palavra perturbação tem a ver um pouco com turbar, com confusão. E nesse caso aqui é o coração que está confuso. Por isso o salmista está orando a Deus: eu estou perplexo, eu estou confuso. E ele diz a causa, diz: é por causa do clamor do inimigo, a oposição vindo contra mim, a opressão do ímpio, pessoas falando mal contra mim, me hostilizando. Olha o versículo 3, como é que ele fala. Versículo 4 ele fala: estremece-me no peito o coração. Isso aqui, irmãos, é taquicardia. O coração parece que não segura dentro da caixa torácica. Ele vai, né? Ele está dizendo: eu estou sentindo um tremor no meu coração. Essa coisa complicada. Terrores de morte me salteiam. Você já se sentiu com terror de morte? Diante de um assalto, diante de uma situação em que você diz: eu vou, dessa vez eu vou, eu não, ou de enfermidade em que você diz: eu não vou sobreviver a isso. Eu já estive, não muitas vezes, graças a Deus, em situações assim. Uma vez eu estava socorrendo um guarda da Polícia Rodoviária Federal que tinha sido baleado na estrada, e o assaltante estava dentro do carro do guarda da Polícia Rodoviária Federal, e eu pensava que era o companheiro dele, e ele meteu fogo em mim e meu irmão, no meio da estrada, à noite, e eu socorrendo o cara caído no chão. A minha esposa estava grávida do Mateus naquela época, e é um negócio louco. Você diz: morri, o que vai acontecer aqui agora, né?
terrores de morte, quando você sente que a morte está tão perto de você. E ele fala no versículo 5: temor e tremor me sobrevém. Ele sente duas coisas: temor é medo, e tremor é que esse medo é um medo que ele desequilibra o seu corpo. Ele atinge completamente o seu corpo. E o horror se apodera de mim. Essa é a descrição que ele está falando do ponto de vista psicológico. É isso que ele sente na alma. Por isso ele está dizendo a Deus: Deus, tem misericórdia de mim, dá ouvidos à minha oração, atende a minha súplica, eu não estou aguentando mais. Está muito complicado para mim. O que é que nós fazemos quando essas coisas acontecem? O salmista vai mostrar aqui que ele reage de 3 formas. E, em geral, esses 3 caminhos de reação são os caminhos que nós tomamos. Deixa eu considerar alguns desses caminhos. O primeiro está aí no versículo 6 ao verso 8. A primeira reação que ele tem é a reação que eu e você costumamos ter diante de situações calamitosas. Olha aí como é que ele fala. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto, dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. A primeira reação que a gente tem, meus queridos irmãos, é a reação de fuga, escapismo. Eu quero desaparecer, eu não quero ver ninguém, eu não quero conversar sobre esse assunto. Se eu pudesse voar e ir para um lugar deserto, e não pudesse encontrar ninguém numa ilha deserta, e é essa hora que a gente tem um desejo imenso do Shangri-La, que não existe. Jonas teve esse desejo, profeta, né? Do Shangri-La. Deus diz: vai para Nínive. Ele diz: Nínive não, Senhor, mas nos balneários da Espanha eu vou. Ele vai para o sul de Tarsis. Nínive é lugar de conflito, mas o sul da Espanha é lugar de refrigério, né? Para onde eu vou agora? Quantas vezes nós nos evadimos de conflitos ou buscamos esse lugar onde os conflitos possam desaparecer? O problema é que quando nós vamos com os nossos problemas, nós levamos os nossos problemas também. Shangri-La é um lugar que não existe. Você vai ter que lidar com essa dor, com essa conflitividade. Esse problema está aí e não tem como você fugir dessa situação. Você tem que lidar com ela, mas o desejo da gente é desaparecer. Eu não aguento mais não. Aí nesse desaparecer há tantas formas de fuga, né? Aqueles que gostam de uma biritinha, enche a cara. Se for mais atrevidinho um pouco, vai para maconha. Se for mais atrevidinho um pouco, fala: vou largar a família, vou embora, né? E vai buscando os caminhos da fuga. Essa é uma situação que o próprio salmista se propõe. Ele disse: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eu iria para um lugar agora onde não tivesse problema. Não existe um lugar que não há problema, meu querido. Quando eu estava saindo dos Estados Unidos para cá, dia 31 de dezembro, nós estávamos fazendo culto de vigília. Eu me despedi da igreja porque no dia 2 de janeiro eu viria para o Brasil, e viria direto para Anápolis e começaria o meu ministério. Dia 5 de janeiro de 2013 eu comecei aqui. E estava muito, muito, muito frio nesse dia. Alguma coisa em torno de 19 graus abaixo de zero. E quando eu saí da igreja, um dos casais mais complicados, eu vou ser mais específico, o casal mais complicado que eu já encontrei no meu pastorado, esse marido estava ali para conversar comigo, e eu já não tinha mais o que dizer para aquele cara. Tudo que eu poderia ter feito em termos de aconselhamento e proteção da família eu já tinha feito, e eu não tinha literalmente nada mais a falar para ele. Eu não tinha mais paciência com ele. Eu não queria mais falar nada para ele. Na hora que eu saio na porta da igreja, está ali o rapazinho me esperando para ter uma conversa comigo. Eu falei: se eu for para dentro do carro aqui agora, ele vai entrar no carro comigo, eu vou ficar até 3 horas da manhã. E eu literalmente não estava afim de conversar com aquele cara. Então eu falei: vou ficar aqui fora do lado de frio e vou conversar com ele aqui, que aí o tempo vai ser mais rápido. E a gente tiritando e ele falando, e eu falava: meu filho, tudo
Tudo que eu já tinha que dizer para você, eu já disse, eu não tenho mais nada, né?